Salve, salve, galera! Começando mais um 20 Acerta e sejam todos bem-vindos e vamos começar com o nosso querido podcast, não é mesmo, Bu? Exatamente, salve, salve, meus amigos jogadores e ouvintes. Vamos começar mais um Papo Cabeça, ou talvez nem tão cabeça, do 20 Acerta. Vamos falar um pouquinho sobre GMs. Mas calma aí, pessoal, não vai pensando que é uma coisa, né? Vamos confundir o GM com GP, talvez, não é, burro? Mas vamos explicar aí para o pessoal, né? O que significa um GM de aluguel. Pode explicar para a galera aí, Bu, o que significa um GM de aluguel? GM de aluguel é quando você aluga um carro da General Motors. Não, brincadeira. O GM de aluguel são mestres. Alguns chamam de GM, Game Master, ou alguns chamam de mestres, alguns chamam de narrador. E aluguel é por quê? Porque às vezes é difícil achar uma mesinha para jogar e às vezes pagando você encontra uma, né? Geralmente é isso aí mesmo, né? O pessoal ganha, né? Para quem não sabe, tem gente que ganha para mestrar RPG. Eu, infelizmente, não sou esse tipo de mestre. Bu, você é esse tipo de mestre? Malditos mercenários estão acabando com o meu hobby. Isso é feito de coração. Não, mano. Se tem gente que paga, tem gente que cobra. E se pode ser, como é que chama? Se pode ser monetizado, que se monetize. Quem tiver disposto a pagar, que pague. E eu acho uma coisa muito importante acontecer, sabe? Eu acho que é uma coisa, uma posição muito legal. Tanto de quem não cobra, quanto de quem cobra. Eu acho que são as posições muito legais, sabe? Acho que assim, para mim é uma coisa assim que assim, se eu ganhasse para isso, cara, maravilha, porque vamos lá, juntamos o útil ao agradável. A gente gosta de jogar RPG, a gente gosta de mestrar RPG, então eu acho que assim, ao meu ver, seria muito bom, entendeu? Porque não sei, né? Poderia até se tornar uma profissão mesmo de GM de aluguel, entendeu? Que você realmente, né, tivesse uma carteira assinada para poder mestrar RPG, entendeu? Sei lá, na minha opinião. Eu tenho atualmente alguns jogadores dentro da taberna, mas o pessoal não paga. Então, falando nisso, pessoal, se vocês quiserem pagar eu para mestrar para vocês, né? Fica à vontade aí, mano, pixinho. Vamos começar baratinho, mesmo que seja 5 contos, já é uma ajuda, né? A conta de água paga. Não, porque se você parar para pensar, amor, vamos usar a lógica sobre isso daí, né? Digamos e convenhamos, eu tenho material porque eu uso de hobby, certo? Então, assim, eu tenho os livros do D&D, ganhei recentemente a Tormenta, tenho outros que são de autorias brasileiras, tem outros que eu ganhei, eu veio no combo que comprei e tal, enfim. Posso fazer só um disclaimer? Não, Só fazer um disclaimer? Você ganhou o Tormenta porque o namorado dela deu. A Jambo não deu nada pra gente ainda não, viu? Ainda. É verdade. Ô, Jambo, olha a gente, patrocina nós, manda nós aí. Pô, seria mó legal, velho. Ou a galera que tem sistema, e se quiser mandar para nós aí, pra gente testar o sistema de vocês, fica à vontade. A gente não cobra nada, não, mano. A gente vai divulgar vocês aqui no podcast. Dizer que a gente não é muita coisa, mas um dia nós pode ser, né? Não é, não, pô. Pode ser. Aproveita agora. Entendeu? Aproveita agora. Enche nós de mimo, enche nós de mimo. Exato, ó, você pode, procura nós ali, ó, o Inspiração RPG ou Taberna RPG e direciona com nós ali, que aí a gente se ajuda, né? Mas é realmente isso, né? Eu acho que se ganhasse para isso, né, na verdade, porque, como eu falei, como a gente utiliza de hobby, que, né, o Bo acabou de falar assim, ó, quem me deu o livro da Tormenta foi o meu namorado, o meu esposo, agora eu não posso falar que é namorado, mas é esposo, meu esposo. Eu ganhei dele e é por conta do meu hobby, porque eu gosto, né? Mas assim, a gente investe para jogar com os nossos jogadores, né? Tipo, só que os jogadores não pagam a gente investe porque é o nosso hobby, a gente gosta, né? Mas, pô, seria interessante, tipo, ganhar para isso mesmo, entendeu?
Por quê? Até porque você evolui mais a mesa, né? Concorda comigo? Você vai evoluir mais a mesa ali, porque você vai poder comprar mais material didático que sejam para estar jogando com a galera, entendeu? E vai estar ali, entendeu? Então, né, ao meu ver, seria uma coisa bem bacana, né? Infelizmente, não é todo mundo que se propõe a pagar, né? Mas. E tipo, outro disclaimer. Desculpa aí, Rodrigão. Desculpa aí. É esposa, não é namorada, já foi corrigida. Tá ligado? Agora, eu entendo que eu entendo quando a pessoa ela tem uma certa desconfiança de game de aluguel, porque a gente veio de uma geração, principalmente dos mais velhos, dos jogadores mais velhos, que hobby não monetiza, né? Que você faz aquilo para desestressar, não transformar aquilo que você se diverte em dinheiro, para não se transformar em trabalho, e tal. Eu até entendo a visão dessas pessoas. Eu entendo. Em partes eu compartilho. Normalmente eu não recebo. Mas se eu recebesse, como você, eu não ficaria com problema nenhum. Eu não acho que eu não entraria em choque. São dois pontos importantes para mim. Eu entendo essa galera que fala sobre nossa, é o hobby, tem tanta mesa grátis, tem tanta mesa não sei o que. Eu entendo, realmente. Você pode procurar Discord, você pode procurar no RRPG, você vai achar mesa gratuita. E você vai jogar. Só que tem um fator importante que quando entra na monetização, além das contas a serem pagas, né, que se chama responsabilidade. A pessoa ela já desembolsou dinheiro. Ou ela recebeu dinheiro para isso. Né? O que acontece bastante em mesas gratuitas é que conforme se vai passando o tempo, essas mesas vão se diluindo, diminuindo a quantidade de jogador, diminuindo a quantidade. O mestre vai faltar. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo por diversão. Só pela diversão. Então, se ele tiver alguma coisa mais divertida naquele dia, ele vai colocar sempre a diversão dele em cima da diversão de todos os outros. Quando você contrata um GM de aluguel, você está contratando pela sua diversão. Então, se aquela pessoa ela recebeu dinheiro para fazer, é o trabalho dela. Então, por exemplo, eu marquei para quarta-feira o meu jogo ser quarta-feira e o mestre aceitou e você paga isso. Tem as plataformas que a gente também não vai fazer propaganda dessas plataformas. Paga, se ela quiser, ela paga pra gente. Exatamente. Ou libera um cadastro gratuito para nós aí também. Aí. Mas não é bom. Agora, não, nós estamos falando do assunto, agora a gente está interessado nisso daí, entendeu? Então, pode prossiga, por favor. Se tem ali quarta-feira, não tem problema do cara se ele achou que tem uma balada, não sei o que, ele já recebeu, ele vai estar lá quarta-feira. Entendeu? É o trabalho dele, ele foca naquilo. Se ele não fizer, ele diminui o rating dele. Diminui a probabilidade dele fechar uma outra mesa com outra pessoa. Isso é o trabalho dele, entendeu? Se ele diminui a probabilidade, ele vai ter menos serviço, ele vai ter que procurar um outro tipo de trabalho e não trabalhar com aquilo que ele gosta. Então, a probabilidade de você pagou, você vai jogar realmente uma aventura, você marcou das 6 da tarde até as 8 da noite. Vai ser 2 horas de aventura e não 1h30 de papo e meia hora de aventura. E quando eu falo papo, não é papo tipo RP, né? De roleplay. É aquele papo que muitas vezes quando a gente joga uma campanha free, gratuita, você vai encontrar seus amigos, vai ter uma resenha antes do jogo, você vai estar conversando, e depois no final, porque todo mundo tem uma quantidade de tempo, né, disponível, às vezes você joga meia hora, às vezes você só faz uma ficha e você está em cal 3 horas já conversando com a galera, mas você jogou meia hora, jogou 1 hora fazendo ficha, e não conta. Quando você paga um game de aluguel, você tem a quantidade de aventura, de diversão de RPG na questão da quantidade que você está pagando. Então, e outra coisa, né? Tipo, é um papum, né, velho? Porque, tipo, o cara, ele vai lá com objetividade. Ele vai chegar e vai falar, boa noite, tudo bem? Vocês estão bom? Tudo bom? Beleza. Pá. E vamos pra aventura. Entendeu? Vamos lá, vai fazer a ficha, tipo assim, ele vai dar a discriminação para vocês, falar assim, ó, precisa vir, qualquer dúvida vocês me chamam, eu vou dar o esclarecimento e tal dia a gente começa, a ficha pronta de vocês e tudo mais. A gente, por exemplo, eu
eu tenho que pegar o jogador pela mãozinha, velho, entendeu? E virar e falar assim, ó, vamos fazer a ficha junto, papapá, papapá. Geralmente, as pessoas que procuram o VM, a grande maioria já é porque, tipo, já sabe o sistema, já sabe jogar, já quer aquilo ali, e não quer ter esse tipo de desconforto de historinha. Porque assim, né? Ah, tem que pegar a ficha, tem que fazer. Não, já chega, é papum, é aquilo, entendeu? É sentou, jogou, falou, até a próxima sessão, pagou, acabou. E assim vai. Entendeu? E muita gente procura também para começar a entender o RPG também, né? Tem isso daí também, tem pessoas que procuram para entender, mas eu acredito que a grande maioria procura já porque já tem um entendimento. E não quer, tipo, mesa que se torna, tipo, amizade. Entendeu? Essa que é, ao meu ver, entendeu? Não sei se pode ser, se posso estar enganado. Algum GM de aluguel, se quiser participar do podcast e vir explicar isso aqui para nós vai ficar bem contente sobre isso daí, até porque nós vai se interessar de repente em começar a ganhar isso. Mas ou pode comentar aqui para nós aqui embaixo, ó, não é assim, que não é assim que funciona, pá. Mas assim, ao meu ver, são pessoas que vão lá, que já têm como ideia base do que é o RPG para chegar lá e ter a sua diversão mesmo, entendeu? Não ficar ali. Nem que eu falei, eu tenho jogadores na minha mesa que eu chego, eu faço a ficha, eu explico todo o sistema, explico desde o começo, aí tem um monte de dúvida, porque, gente, ser mestre de RPG é você ter filhos para cuidar. Tô errada, Bu? Não, você vai ter que estar lá, você vai ter que ver o que eles estão fazendo na ficha, pororó, que às vezes eles vão estar usando-se de artimanhas para ficarem mais fortes do que poderiam, às vezes eles estão mais fracos do que eles deveriam ser. Então você está Exato. sempre ali cuidando para que o andamento do jogo, dos personagens que foram criados, eles Exato. sejam equiparados, né? O Sejam tempo da forma inteiro, correta. entendeu? Exato, é o tempo inteiro. Então, isso daí requer que o mestre seja também um profissional, concorda? Porque assim, eu muitas das vezes ali, às vezes deixo passar uma coisa batida ou outra ali, porque, tipo, velho, eu tenho 18 jogadores na minha mesa, velho. E se eu tiver que ficar ali e ver ficha de um, ver ficha de outro, ver, aí chega a hora que, na hora que estão jogando, eu vejo que tem uma cagada ali, velho. Aí eu falo, opa! Que poder do Goku é esse que tu soltou aí, irmão? Que não tá na ficha, que na onde você. Aonde você... Porque eu vou falar pra você, ainda tem pessoas que vão com as habilidades em fandom da vida, esses bagulho aí, e aí quebra o mestre também. Então, assim, ao meu ver, a pessoa que faz isso, ela tem que ter uma responsabilidade e é merecido esse ganho. Assim como as pessoas que vão jogar tem que saber que não estão lá para brincar, mas que também tem a sua responsabilidade ali, certo? Sim, e sabe que você falou sobre amizade, eu até entendo que possa surgir amizade, mas é igual você falou. Por exemplo, aquele horário que você está jogando, você vai entrar para jogar. Pode ser que surja amizade, sim, mas a amizade vai ser lá no grupo do WhatsApp, do grupo dos jogadores que eles vão estar falando. Na hora que a galera pagou para jogar, entrou para a sessão, entrou para a sessão. Né? Exato. Então, se tem 2 horas de aventura, e eu vejo mais que a galera que paga eu vejo mais desse jeito. Posso estar errado, e se você achou, não, tá errado, boa, tá errado aí o gordão. Você tá com a visão bem distorcida da bagaça. Pode comentar aí. Comenta aí, mas não fala que só que eu tô errado, não. Fala o porquê que eu tô errado, me ensina aí. O que eu vejo é que muitas vezes é um jogador que muitas vezes não tem mais tempo pra ficar, tipo, jogando RPG das 4 da tarde até 2 horas da manhã, entendeu? Que muitas vezes quando a gente era jovem fazia isso. Então a galera tem 2 horas para jogar, 4 horas para jogar e ele quer tirar o máximo possível, ele quer tirar leite de pedra. Ele quer jogar o máximo possível, ele quer sentir que o personagem ele tá andando. Ele pode ser de RP, pode ser de historinha, pode ser mais matar, pilhar, destruir, não tem problema. Mas ele quer jogar, ele quer sentar e mexer com o personagem dele. Quer interpretar, quer mexer pecinha, não interessa. Mas ele quer aquilo ali, tá ligado? Agora, se ele tiver que entrar, aí todo mundo perguntar como é que foi a tarde dele, como foi o dia dele e o horário dele rolando, esses são os jogadores que muitas vezes não querem esse tipo de aventura, sabe? Eles não querem esse tipo de sociabilização. Eles preferem
pagar para jogar. Tá? Porque é isso, é que nem eu falei, é chegar e papo, velho, entendeu? Tipo, eu tô querendo pagar, por isso que eu falei, porque essa galera que joga, ela já tem um entendimento do que é o RPG e tá ali pra chegar, sentar e jogar, entendeu? Não tá ali pra, tipo, fazer. Eu vejo assim, tipo, o meu grupo, é muita amizade, assim, eu tenho muita amizade com os jogadores, assim, e assim, quando eu entro pra mestrar, que nem eu vou, geralmente, todo sábado, a gente tem uma mesa online da taberna que rola com 5 jogadores, entendeu? Ali a gente é dividido, né? Tem uma galera que turna por texto, tem uma galera que gosta de jogar online assim, né? E a gente faz o turno ali, só que assim, eu entro, aí eu tenho que esperar todo mundo entrar, tá ligado? Aí tem uns desavisados que, tipo, liga pra mim, né, Kemi? Esse recado é pra você, Kemi. Se liga assim, ó, no meio da balada, assim, ó, tá lá, no meio da balada, curtindo o Charlie Brown Jr. E a gente há 15 minutos esperando a pessoa. Aí a pessoa fala, aí manda um vídeo pra nós assim, ó. Tô aqui, ó, não vou jogar hoje. Porra, velho. Aí é assim, você é amigo, entendeu? Só que um GM de aluguel jamais toleraria isso, entendeu? Ele ia virar para você e falar assim, ó, você me avisa, entendeu? Porque o dinheiro é seu, você tá pagando, velho, e você tá atrapalhando a mesa das outras pessoas. Ou, o horário não tá ali, deu 10 minutos de consideração, o boi que pulou, velho. É você que faltou, é você que tá na balada, é você que tá fazendo os bagulho aí, e os outros não tem que pagar por você, certo? Então, Sim, tipo assim, e vai. é até uma vale, igual você está falando, é um modo de muitas vezes que acontece, o que aconteceu com você, no caso aí, do jogador ligar, que está na balada, cara, de você não ter um tempo desprendido para nada. Não, você tem o valor do seu tempo, tem o seu dia a dia, né? Sim, Tem o velho. valor, tem o quanto vale o seu tempo. Mesmo que seja só para diversão, mas se você não está se divertindo, seu tempo foi gasto para nada, né? Você ficou lá esperando para nada. Então, é válido. Eu acho válido o GM de aluguel. Sabe? Eu acho válido a pessoa, tanto a pessoa pagar quanto a pessoa cobrar. Sabe? Não, e assim, digamos e convenhamos, por exemplo, assim, ó, eu e o Bu, a gente tem, o Bu tem um sistema dele, pessoal, para quem não conhece o sistema do Bu, Soul Memories, lá no Insta tem, é só comprar 15 pila, baratíssimo, show de bola, e ele tem o sistema dele. Ô Bu, você, por exemplo, poderia pegar uma galera e virar e falar assim, olha, vou ensinar pelo meu sistema, porque com o seu sistema, a pessoa aprende a jogar qualquer RPG, concorda? Sim, sim. Então, Porque assim, assim, só fazendo um adendo, não, sim. essa é uma frase muito importante que você falou. Porque é engraçado, né? Não é necessariamente ela aprende a jogar qualquer RPG, ela aprende a interpretar. Boa parte da RPG é interpretação. O resto é regras que Sim, fazem com que o mundo não saia do controle, né? As regras para não sair o mundo do controle. E as regras, elas vão ser alteradas conforme o sistema que você vai estar jogando. Então, sempre você está aprendendo alguma coisa nova, sempre vai estar aprendendo. Mas necessariamente jogar, interpretar, entender a mecânica do RPG, a série do RPG, que você é um personagem, então você vai poder aprender com que sistema, né? Mas no meu seria interessante porque é muito mais barato. Você pode ir lá comprar. exatamente. Agora, não, e outra, agora, digamos e convenhamos, por exemplo, você pegaria uma mesa de iniciante para aprender a jogar? Fala assim, ó, pessoal, eu vou abrir uma mesa com o meu sistema e, velho, por exemplo, quanto você cobraria por pessoa para jogar uma campanha do seu sistema? Olha, aquilo, eu não. Eu tenho uma ideia, que eu já fiz isso com outro sistema que eu fiz, que eu tinha, não, que eu ainda existe, é um livro, né? Que chamava Freedom, que era o sistema livre de RPG. Você podia jogar tanto medieval fantasia quanto não sei, qualquer outro tipo de cenário. E Certo. eu gosto muito do estilo de pagamento dele, que ele estava no Dungeon e agora ele não está mais. Mas era o pague quanto quiser, sabe? Desde que pague, sabe? Se a Certo. pessoa quisesse pagar tipo 5 centavos, ela pagava. Como se ela quisesse pagar R$ 500, como já aconteceu, pagou também, sabe? Então, eu achava interessante sobre isso, sobre essa visão. Porque
eu entendo, igual eu falei assim, eu entendo pessoas que pagam, sabe? Eu entendo perfeitamente pessoas que pagam e eu entendo perfeitamente as pessoas que cobram. Mas eu não consigo é, Foi o preço. exatamente, eu não consigo equilibrar para me precificar o meu tempo, sabe? Entendi. Porque eu também curto demais mestrar, eu curto mais mestrar e curto demais jogar, tá ligado? Eu acredito que eu ainda não tenho, eu não tenho a maturidade para ser mestre campeão nessa parte. Porque vai chegar uma hora que eu vou acabar virando amigo dos jogadores que estão me pagando. No dia que eles falar para mim assim, pô, Thiago, eu não vou conseguir pagar esse mês, eu vou falar assim, vai lá do mesmo jeito, mas joga, tá ligado? É, E, e a gente vai continuar jogando, e no segundo vez ele vai falar assim, eu também não vou conseguir pagar. E eu falo, vambora, tá ligado? Então, porque eu gosto demais de RPG. E eu não tô falando que quem cobra não goste, não, tá? sim. Eu não, jamais isso. Mas eu, como eu falei, eu entendo a galera que cobra, eu entendo a galera que faz, mas eu não tenho maturidade, sabe? Eu não tenho Eu vou maturidade falar para uma coisa para separar o meu você. conhecimento e minha E, diversão. eu vou falar assim, tipo assim, eu, Kila, né? Eu, Kila, Hum. assim, eu tenho a taberna faz 6 anos, né? A taberna. Assim, é lógico, eu até citei a Kemi aqui porque eu tenho certeza que ela jamais vai ficar brava, porque a Kemi, eu já conheço ela praticamente há 6 anos. Ela tá comigo desde quando abriu a taberna, né? Então, assim, Uhum. tanto é que ela é uma das ADM, me ajuda lá no grupo. Só que eu teria dó de cobrar desses jogadores, porque Uhum. estão comigo há muito tempo. Tipo a Júlia, o Obscure, entendeu? Tipo assim, eu teria muita dó de cobrar, tipo, do Fábio, entendeu? Do Marcelo, da galera mesmo, assim, que cresceu com a taberna ali. Então, para mim, eu não conseguiria cobrar. Eu entendo o seu ponto de vista nesse sentido aí. Mas, por exemplo, você já tem o seu sistema, você já tem o seu Sim. sistema. Eu estou desenvolvendo o meu ainda, né? Como eu falei, então, estamos por partes lá. Mas assim, por exemplo, se eu desenvolver ele todo certinho e tal, essa galera, ela vai estar comigo pro resto da vida. Pode ter certeza. Eu jamais vou cobrar deles. É uma mesa que eu vou dizer que vai ser tipo VIP, entendeu? Uhum. Mas eu abriria uma exceção, tipo, no sentido de para virar uma GM, no sentido de outras pessoas para cobrar para outras pessoas. Aí o que eu faria? Eu acho assim, eu estou tirando meu tempo, são geralmente 3 horas que você vai tirar da sua, né, da sua vida ali para você estar mestrando para outras pessoas. Então você pode fazer um plano, né, de a pessoa pagar por mês, por exemplo, um valor viável para você ali. Que, por exemplo, você acha que é justo você pagar R$ 70? Eu acho super justo R$ 70, velho, para me pagar para Uhum. uma sessão por semana. E a pessoa pagar R$ 70 ou pagar R$ 100 por mês. Cara, tem gente que gasta isso com pinga, filho. Então, entra nessa uma que, tipo assim, eu não vou julgar valores, tá? Eu não vou julgar valores. Mas como eu tô vivendo numa dureza que não é uma dureza tão normal assim, desculpa, tipo assim, chama o Gugu lá pra mandar o de volta pra minha terra lá, tá? Mas, porque eu tô vivendo uma dureza tão fogo que às vezes eu olho e falo assim, caraca, mano, o maluco vai gastar R$ 100 nisso. Eu entendo porque realmente hoje em dia você vai sair comer 2 lanches, você muitas vezes já pagou R$ 60, tá ligado? Você comeu 2 lanches e uma Coca-Cola, já deu 80, tá ligado? Agora, Dependendo de onde você for. agora assim, ó, você para pensar. Você tem um divertimento, você está pagando. Você não precisa sair do conforto da sua casa para se divertir. Estou falando para pessoal que Uhum. gosta disso daí. Você não precisa sair do Sim. conforto da sua casa. A geladeira está do lado. Você tem a Coca patrocinar nossa. Tem a coquinha do lado ali para você pegar. Ou se você não quiser, você vai gastar o quê? Tipo, mais R$ 20 que você compra. Habib's patrocina nós. R$ 20 de esfirra para comer.
entendeu? Vai sentar sua rabeta ali na cadeira, tranquilo, vai virar e falar assim, ó, o mestre vai virar e falar assim, ó, pausa de 20 minutos, você vai lá no seu banheiro, vai fazer seu xixi normal, sem muvuca, sem ninguém te empurrar, sem ninguém... É isso, Tem, velho. tem tudo isso. E tem fortes argumentos, sabe? Tem fortes argumentos. E eu penso assim, se eu ganhasse, por exemplo, pô, joga aí, às vezes joga 6, 7 jogadores aí online, que às vezes eu bato, mas geralmente eu mestro mais one shot, sabe? Eu Certo. não mestro tanto aventuras longas ou campanhas longas. Eu mestro mais one shot. Às vezes bate aí 6, 7 jogadores, 4 aventuras, às vezes os jogadores repetem, sabe? Mas Repetem, aí, tipo assim, beleza, velho. uma história. Imagina se você precisa comprar, tipo, vai, 5 jogadores. Você cobra 15 conto de cada um pra fazer uma one shot pra eles aí. Sim, sim. Não, sim, eu concordo, eu concordo. Foi o que eu falei, é o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu cobraria a primeira, a segunda, a terceira, a partir do momento que eu tô, por exemplo, ele ficou 3 meses comigo lá e a gente tá conversa no WhatsApp para falar sobre RPG e tal, não sei o quê. Ia chegar uma hora que se ele chegasse para mim, não tô falando que todos fariam isso, Sim. né? Mas se ele chegasse para mim e falasse assim, pô, Tiagão, eu vou ter que me ausentar porque eu não vou conseguir pagar esse mês, tá ligado? Talvez por eu fazer amizade muito fácil com a galera, eu ia falar assim, ah, mano, joga, tá ligado? E aí eu mesmo vou implodir qualquer tipo de negócio que eu poderia ter ali, tá? Entendi. Então, tipo assim, por isso que eu falo assim, eu concordo com todo mundo, eu só não consigo, eu vejo que eu posso conseguir fazer isso de começo. Mas eu vou ser bem, vamos por assim, eu sou um tanto quanto infantil na cabeça nessa parte, sabe? Tipo, eu não consigo ter a maturidade suficiente para separar que isso realmente vai ser um negócio. Na minha cabeça ainda vai ser um hobby que eu me divirto e por um acaso eu ganho dinheiro. E não necessariamente que aquilo vai ser o meu trabalho e por isso eu ganho dinheiro. Entendeu? É, entendi. No meu Mas caso, também assim, não discordo de quem veja isso como trabalho. Entendeu? Porque eu não, acho sim, válido. Isso acho daí eu também. acho que. E também não entro como, tipo, disputa moral, nada disso, não. Eu acho que é mais uma questão de maturidade, sabe? Exato. Que é uma Assim, no meu maturidade que eu não tenho. Não, então, no meu caso, eu acho que assim, que nem eu falei do pessoal da taberna, como eu já tenho um vínculo com eles ali, jamais cobraria, entendeu? Isso é Uhum. um fato. Mas, por exemplo, pegar jogadores novos e, tipo, tirar esse vínculo e, tipo, botar na minha cabeça ali, não, é um trabalho, não adianta vir chorar as pitanga pra mim, porque se você não pagar, eu não vou ter o dinheiro para pagar minhas contas, entendeu? Então, assim, Sim, né? sim. Porque eu vou falar pra você, eu não sei quem, tinha um maluco lá do grupo que a gente fazia parte, eu e o Bo, a gente fazia parte de um grupo lá que o cara era GM e o cara ganhava. E aquilo ali era o ganha-pão dele. Ele Sim. é o ganha-pão dele, né? No caso, até hoje ele é ainda GM de aluguel. E ele ganhava bem para isso daí. Então, quer dizer, aquilo ali ele separava, ele sabia separar. Então, acredito eu que se eu pegasse pessoas que não são do meu convívio, e são pessoas que eu nunca vi na minha vida, eu iria virar e falar assim: ah, não tenho dinheiro para pagar. Beleza, quando você tiver, você volta para a sessão. Pode ficar tranquilo, Sabe? não vou, entendeu? Matar o seu personagem, não vá, pá. Só se, tipo, Sim, tem um prazo, entendeu? Tem um prazo aí. Ou ele vai virar NPC, por exemplo. Eu não mataria o personagem, mas deixaria ele virar um NPC, por exemplo, dentro da história com os outros jogadores que continuarem, entendeu? Mas assim, é uma boa saída, sim. não criar vínculo, é virar e falar assim, mano, é isso e ponto final, entendeu? Por mais que, eu não tenho dinheiro, não, sinto muito, mas se você não tiver dinheiro, põe um objetivo. Você sabe que você tem que comprar uma Maserati, velho. E se esse Oh, jogador não comprar, não pagar você, você não compra a Maserati, você quer a Maserati ou você quer que o jogador, entendeu? Então, tipo, é isso. tem um problema aqui, ó. Tem um problema. Eu jogo Asphalt 9 e eu já tenho a Maserati. Aí você tá de brincadeira, velho. Aí não tem nem como Só, competir, velho. Bom, mas não, imagina só que você mais quer só um na Asphalt pato de 9. borracha que voe, um pato alado, entendeu? Velho, você tem que comprar o pato.
Só que Eu você te, depende daquele dinheiro que o cara vai te dar, né, velho? eu te entendo, eu te entendo. Então, por isso que eu falei assim, eu acho que eu usaria mais, só que aí não me renderia uma renda fixa, não me renderia uma renda fixa, que talvez eu poderia ficar tipo um mês inteiro sem ganhar nada, que é o pague o quanto puder, ou tipo, bom, vou fazer uma mesa e ela vive de doação. Aí abre É. o QR Code, entendeu? QR Code, aí a pessoa vai jogar um one shot e ela faz uma doação no fim da one shot com o valor que ela decidir que ela pode pagar, entendeu? Ah, mas aí Ou você concorda que de repente você vai ter um cara que vai ser muito filha da puta, ele vai jogar o one shot e ele vai virar e te dar 5 centavos, né? sim, sim, como já aconteceu. Por exemplo, quando eu vendi o sistema do Dungeons, que era pague quanto puder, teve muita gente que pagou o mínimo, sabe? Tipo assim, porque eu não deixava pagar zero, porque se pagasse zero, tinha muita gente que ia fazer download de pagar zero, tá ligado? Sim. Mas eu pagava o mínimo, mas Eu acho que deveria ser o valor talvez, mínimo. Por exemplo, se você talvez colocasse por assim, ó, ser valor autoral, mínimo 5 conto, velho. Valor ah, mínimo 5 conto. Ou entendo. 10 reais, entendeu? Tipo, tu coloca o valor mínimo e a pessoa é obrigada a pagar aquele valor mínimo, é um valor mínimo. Mas assim, você não vai sair no prejuízo. A pessoa O também que, não. o que, o que, o que eu acho que o mais embaça, entre aspas, embaçar, que mais atrapalha, é pelo meu sistema ser novo e recente. Se a pessoa fala assim, vou jogar D&D, quarta edição, quinta edição, 5.5, vou jogar Tormenta, vou jogar Call of Cthulhu, que são sistemas que já são, vou jogar GURPS, 3DT, que seja, a Aí pessoa sim, já vai conhecendo o que é, e ela fala assim, ah, sim, eu estou disposto a pagar R$ 15 a R$ 5 para jogar uma aventura de 3DT, porque eu sei fazer o personagem, eu sei como funciona o jogo, tarará, parará, parará. Entendeu? Agora, como é um sistema indie, eu acho que a pessoa ela vai mais para experimentar o negócio para ver se vai para frente, entendeu? certo. Aí, mas eu não, é igual eu falei assim, eu não vejo nada de errado. Talvez eu não consiga. Talvez eu consiga. Talvez na hora que começar a pingar um no bolso eu vou falar, ih, tá pagando minhas contas, rapaz, tá Hum. ligado? E aí mude minha visão. Eu só não consegui até então. Isso aí, pessoal. Se alguém quiser se propor a jogar pagando para nós estamos aí, entendeu? Nós estamos aí na atividade, nós estamos aí na captura, nós quer viver a vida loucamente no mundo RPGístico, nós estamos aí, entendeu? Louca, louca, louca. Ah, isso vai dar um bom Mas, corte, velho, não tenha dúvida. Mas é verdade, velho, porque assim, eu conheci só uma pessoa que faz, que ganha, e tem um cara que eu assisto que ganha também, só que assim, assim, né, aí vem uma outra vertente. hum, Tem mestres que eles são meio estrelinhas assim também, né? Não é aquela coisa assim que você, talvez eu não sei se seja por isso que tem poucas pessoas que fazem esse tipo de coisa também. Porque, sei lá, ao meu ver, às vezes tem mestres que, tipo, são. Você vê que é meio narizinho empinado, tem um jeitinho meio pá, sei lá, entendeu? Assim, eu já vi mestres um mestre assim que joga assim, e eu já, tipo, olhei e falei, mano, eu jamais jogaria com esse cara. Porque, tipo, ele se, explica meio que tirando as pessoas, entendeu? Tipo, sei lá, não sei. não, mas pode ser. Talvez Eu, seja isso porque não tenha tantas pessoas querendo pagar, porque de repente tiveram experiências com pessoas desse tipo. É isso que eu quero dizer, entendeu? Não tem a humildade. entendo. Acha que sabe tudo, que é o Deus do RPG. Tem pessoas assim. Tem pessoas assim. Mas eu acho que tem gente disposta a pagar sim, sabe, que eu acho que sim, tem bastante gente. Hoje eu não vou fazer propaganda sobre plataformas não, porque elas poderiam bancar a gente também, mandar nem que seja uma caneca para nós aí, dar um perfilzinho aí. Mas existem. Se você entrar no Google aí, tem pelo menos 2 ou 3 plataformas brasileiras que você vai estar jogando.
RPG pago, né? Com mestres conhecidos ou não, estrelas ou não, sabe? Mas com sistemas. Que é o que eu já falei para aquilo lá. Fala, conversa com os caras, põe uma mesa de taberna lá, entendeu? Sim. Mas. É que eu acho que eu não sou muito capaz, entendeu? Essa que é a realidade, eu sou muito da zoeira, entendeu? Eu não, assim, eu brinco e tudo mais, assim, para mim seria muito gratificante e tal, só que eu sou uma pessoa muito da zoeira mesmo, entendeu? Então, assim, eu não levo a sério. Os meus jogadores, eles sabem que eu sou, assim, tipo, nós alopra, faz uns temas muito, tipo, fora da casinha, assim. Então, assim, eu acho que para mim não é todo mundo que gostaria, acho que do meu sistema de abordagem pelo fato de que eu sou uma pessoa mais voltada para ou é terror sanguinário ou é alguma coisa que é bem irônica, mas tipo cartoonizada, sei lá, entendeu? É diferente. Tem Mas uns assim, bandos de doido que gosta também, né? Não sei. não, com certeza. Aquilo, uma coisa que se aprende. É uma coisa que se aprende, não, mas uma coisa que é normal no RPG é que existe território para todo mundo, É. né? Então, quando você vai abrir lá uma mesa paga, né? Quando você vai abrir uma mesa paga, você escreve lá que tipo a sua aventura vai ser de tal coisa, que pode ter tal coisa, que pode ter aquilo, e as pessoas que vão aparecer, se elas quiserem jogar, elas já estão cientes daquilo. Entendeu? Elas já estão cientes daquilo. O que você pode tentar fazer, Kila, é tentar abrir isso em plataforma gratuita inicialmente. E ver qual é a recepção da galera dessas plataformas gratuitas. Entendeu? Onde a pessoa já não paga para jogar. Então ela vai entrar, você põe lá tipo um one shot, tenta usar o máximo das suas habilidades. Tipo, o que poderia acontecer numa aventura, você coloca lá no one shot, desde que faça sentido, que você sabe disso, é uma boa mestre. Entendeu? E você vê como que essas pessoas estão reagindo à aventura. Mesmo Então, elas sabendo de tudo isso, para ver se elas têm um retorno de uma pessoa que não pagou nada e gostou, talvez num lugar que é pago também você encontre um nicho desse. então. Entendeu? Você encontre pessoas. Às vezes, igual eu falei assim, a gente jogou. Igual eu falei assim, a gente é RPGista velho. A gente é velho e RPGista velho. Aquilo é nova, mas a gente, a maioria aqui, é tudo velho e RPGista velho. Né? Eu O... vou concordar. Pelo Nova, vai. Mas a gente jogava. Quem olhava pra gente falava assim: esses malucos só gostam de jogar Senhor dos Anéis. Tá ligado? Só É, gosta de jogar RPG baseado em todo mundo Tolkien. tem isso, né, velho? Todo mundo. Você fala assim, a primeira coisa que você fala assim, eu jogo RPG. A primeira coisa que a pessoa fala assim, tipo, que nem o Senhor dos Anéis, mas não imagina que tem coisas além, né, velho? É engraçado isso, né? Então, eu acho que é o estilo de, entre parênteses, nerd. Eu falo entre parênteses nerd porque na minha época de juventude eu era considerado nerd. Que eu era aquele cara que gostava de HQ, gostava de RPG, gostava não sei o quê. Mas eu nunca fui nerd, porque para ser nerd precisava estudar. E eu sou burro igual uma porta, tá Não, ligado? Então, não tem muito sistema, cara. Como você é burro, igual uma porta, vai não, nem falar nada dado pra você, mano. eu acho muito louco, porque, tipo assim, eu era burro demais pros nerds e eu era nerd demais pros caras que era burro. Então, foda, né? Você fica naquele meio termo, né? Eu sei o que você tá querendo dizer, eu sei. Aí é fogo. Mas então, mas é isso que eu tô falando, sabe? Aí então você vai achar. Porque a gente fala assim, esses caras jogam de Tolkien. E sim, a gente lia Tolkien, a gente jogava o jogo de Tolkien. A gente Sim. começou a jogar RPG com essas ideias mais tolkianas, mais medieval fantasia, caramba, quatro. Só que, pô, a gente chegou a jogar Suppers. Aí depois de super-heróis, a gente jogou anime, que era todos os personagens de anime. Pô, numa aventura, nós era tudo molecada. Eu tenho certeza que se você jogou desde a época de criança, talvez hoje você pegue e fale assim, nossa, olha o jogo disso. Mas você vê um grupo de crianças jogando e fala assim, eu sou o Goku, eu sou o Gohan, eu sou o Vegeta, eu sou o Samurai X, não sei o que. Tudo no mesmo jogo, e você fala, nossa, nada a ver isso aí. Mas É, eu tenho certeza que se você era moleque e jogava RPG na época de 90,
Uma hora você fez um personagem e uma aventura sua tinha algo parecido. O Ah, eu cara fiz era meio He-Man, Goku. eu já fiz Não, He-Man, tipo, ó, muito isso. só um outro disclaimer. E eu sei que não tem nada a ver aqui, mas eu vou falar porque não é que tá no hype, mas é. Você viu a postagem do Mestres do Universo com o tema do balão mágico, do trem da alegria? Não, o que que rolou? Conta pra nós aí. Pô, o pessoal, acho que é da. Eu não lembro qual é a empresa que tá fazendo o filme novo do He-Man. Desculpa, eu tô meio que. Eu tô por dentro, mas eu tô por fora, eu tô bem superficial. Eu E sei que tá vai saindo rolar o agora filme, né? isso, tá saindo o filme novo. Aí saiu o trailer. Só que o trailer no Brasil, eles fizeram uma postagem do trailer do Brasil com o áudio de música do Trem da Alegria, aquele o mundo de eterno é tão distante daqui, na Eu luta tenho pela a paz um guardião. força, Isso. sou E invencível. mudaram um pouquinho a roupagem para ter uma pegada meio épica, sabe? E começa. Porra, eu não vi isso, cara. Depois E tu me aí manda pra me ver. começa e começa o He-Man falando com a voz do Garcia Júnior, que é a voz original do He-Man no Brasil, Sim. né? A voz. E ele falando, e aí quando começa, aí começa. Luta pela paz, o guardião vai surgir. Eu falei, porra, eu sou um jovem de 40 anos, eu sou uma criança de novo. Eu tô sentado aqui vendo a E Xuxa e descendo a cantando, né, nave velho? e Tipo, cantando, eu velho. tenho a força. Mano, me manda isso, porque eu não vi, cara. Eu não vi isso. Senão eu estaria que nem você, a mesma coisa. Nossa, Gritando eu ali. falei assim, eu falei assim, nossa, a criança que morava em mim e eu achei que tinha ido embora há algum tempo, reapareceu, me deu 2 tapas na cara e falou assim, era isso que eu queria ver, tá ligado? Não, Talvez o imagina, filme seja mano. ruim, não sei. Mas Ah, eu vou estar lá pra assistir. eu também. Eu espero que não seja, velho, porque senão vai ser uma muita decepção. Porque, tipo, eu Eles espero que seja uma conseguiram, coisa muito épica, velho. eles conseguiram comprar o velho pai que mora em mim. Eles conseguiram comprar. Ah, mano, é foda, velho. São épocas diferentes. Eu tava, você tinha citado anteriormente, né? A gente tava falando de GM de aluguel, né? Mas assim, Uhum. aí você falou pra mim, falou assim, tenta fazer a plataforma gratuita pra ver o tipo de público que você que atende. Aí agora me veio uma outra coisa na cabeça, velho. Que eu Hum. acho que, assim, né? Ao meu ver, esse é o meu problema. Eu tenho um grande problema com os jogadores, velho. Esse é o meu É. problema. Tipo, o tipo de jogador que eu vou atrair pro caralho da minha mesa, velho. Entendeu? Porque assim, me dá Hum. uma paulinha, assim, você fala assim, meu Deus, eu vou jogar um tema ali, e aí eu. Que tipo de jogador que eu vou atrair pra minha mesa? Porque assim, ó. Olhando assim pela visão panorâmica de 6 anos da taberna, velho, eu vou falar pra você. Tem puta, tem que. Meu Deus. Tá ligado aquele meme, velho? Do Gil Away, do Isso que ele fala, tem puta, tem quem, tem ladrão, tem. Mano, Navegante. porra, velho. Assim, eu tenho medo, entendeu? Desse tipo de. Porque assim, ali os meus eu já conheço, mas eu já tive muito problema com jogador. Já tive muito Sim. problema com jogador. Eu não sei se você tem problemas aí, mas assim, eu tenho tipos de, eu tenho que é aquela eterna história. Eu sei assim, por exemplo, que eu tenho um jogador que eu não posso falar com ele um pouco mais bravo, porque ele sai chorando. Hum. Eu tenho um jogador que, se eu falar gritando, ele vai debater comigo, e se eu virar para ele e falar, mano, vou te dar 2 tapas, senta aí, e pá, e a gente vai debater, e pá, e vamos ficar naquele debate, tá? Assim como eu tenho um jogador que ele não abre muita boca, entendeu? Então, assim, eu Mas tenho assim que tipo. você tá falando do jogador mesmo, você não tá falando nem do personagem que ele tá jogando. É o Não, eu tô jogador que falando do tipos de jogadores que brotam na sua mesa, velho. o jogador leva pro coração mesmo as coisas que tá acontecendo. Exatamente. É uma coisa assim Entendi. que, por isso que o meu medo de abrir para plataformas assim é o tipo de pessoa que eu vou
colocar para dentro da minha mesa. Porque assim, como eu já falei para você, eu já tive muito problema com jogadores, assim, eu vou citar uma coisa que eu detesto em jogadores. Eu não sei se você vai concordar comigo ou não. Mas eu ainda tenho jogadores que eu ainda dou esculacho por conta disso aí. Que é o seguinte, o jogador, ele se aproveita de um personagem e ele fala que o personagem dele faria isso. Ele é um merda com os outros jogadores, no próprio sentido, vou falar literalmente. O cara é um filho da puta, é um merda com os outros jogadores, é arrogante, é aquele jeito, não sei o que, mas não é. É próprio. E aí ele tenta ofender os jogadores, porque de repente os jogadores não fizeram o que ele queria que fosse proposto na mesa, porque foi a ideia dele, pá. E aí ele age feito um pau no cu, essa é a realidade, entendeu? E aí você vai virar e falar, pô, irmão. Aí vem os outros jogadores e falar, não, fulano de tal fez isso na mesa, mestre. Você não vai falar nada? Aí você vai virar e falar, pô, cara, vai falar assim, então, velho, pô, você tá jogando em grupo, né, irmão? Tipo, vamos pensar no coletivo, o RPG é um jogo que às vezes você tem que trabalhar junto e pá. Daí ele vem com essa ideia para você assim. Mas o meu personagem faria isso. Mano, isso me quebra de uma tal maneira que eu tenho vontade de catar e dar 2 murros na cara desse ser humano e virar e falar assim: não, o seu personagem não faria isso. Você faria isso porque você é um ser inseto medíocre, inferior, que faria isso com as pessoas. Ou você não tem coragem de fazer isso com uma pessoa e você coloca o seu personagem, o cu do seu personagem na reta, falando que o seu personagem faria isso. E o personagem dele é um bardo, tipo isso. Entendeu? Que você sabe que um bardo jamais faria aquela atitude que o cara fez, entendeu? Entendi. Que ele tem um background, uma Assim, história. Ah, velho. Fala. na questão, isso não me incomoda muito. Na verdade, isso não me incomoda quase nada quando o jogador fala que o personagem faria. Mas só a frase, tá? A frase não me incomoda, tá? A frase não me incomoda. Porque eu vejo bastante, não é o seu caso, tá aqui, mas eu vejo bastante gente quando defende isso, fala porque o personagem não faria. E eu também não vejo errado. Eu não acho errado a pessoa achar ou ter a certeza de que RPG é coletivo, então tem que todo mundo se ajudar, eu até gosto disso, tá ligado? Mas eu não vejo problema do personagem querer ferrar todo mundo. Eu só acho que o problema é que a galera, muitas vezes, fica nessa pira e não entende o que é consequência, Não, sabe? mas aí nós temos uma Eu, outra vertente que você falou aí. Você falou, tipo assim, exatamente, eu vou só te cortando um pouquinho no sentido assim. à Eu vontade. entendo que o personagem haja de uma maneira. O que eu quero dizer é o seguinte: a primeira vez, aí você fala, pá, mas o meu personagem é assim. Mas porra, o seu personagem é assim o tempo inteiro, um filho da puta, velho. Em toda a Não, campanha sim. ele vai ter um desgraçado, entendeu? Com todo mundo. Então, isso, o problema, não para mim, não é o problema, sabe? Isso para mim, ele pode ser um filho da mãe. Ele pode ser o vilão da campanha, tá ligado? Ele pode ser o vilão da campanha se ele quiser jogar, sabe? Assim, você pode Eu não movimentar. vejo, eu não vejo problema. Eu vejo mais problema quando todo o grupo sabe que ele é um filho da puta e continua andando junto com ele. Eu vejo problema. Eu falo assim, cara, tá mais do que exemplificado que esse personagem é um filho da mãe e vai ferrar vocês a qualquer momento. E vocês continuam querendo andar com ele. Tá ligado? Isso eu não entendo. Tá ligado? Agora, outra coisa que eu não entendo é que eu concordo, tá ligado? Eu concordo da pessoa chegar e falar assim, mas é o que o meu personagem faria. Entendo. Eu entendo isso, sabe? Eu só não entendo quando a galera não entende o que é consequência. Por exemplo, ele vai lá e cria um personagem, aí ele cria uma história, que o personagem dele faria tudo isso. Só que ele foi um personagem que ele chegou e atrapalhou todo o rolê da aventura, porque ele entrou na sala do rei e tentou matar o rei.
ligado? Mas é o que o meu personagem faria. Tá, agora ele foi preso, tá na catacumba. Aí ele olha pro grupo e fala assim: vocês não vão lá me salvar? Aí o grupo fala assim: não, nós não vamos. Não, Tá ligado? Não, mas vocês estão errados. Não, é o que o meu personagem faria. Se você tentou matar o rei, meu exatamente. personagem faria. Entendeu? Aí Exato. Não, chama consequência. Eu só então, não mas é isso gosto de travar exatamente. jogador. Exatamente o que você Entendeu? falou. O problema é as pessoas fazerem disso, do uso disso, e a hora que vir essa consequência, não aceitar. Ah, sim, aí não. Aí eu acho. Mas eu acho que toda consequência, a não ser que, igual você falou assim, ele usa para humilhar jogadores. Isso eu não concordo em hipótese Já alguma. tive Tá? jogadores que fizeram isso, velho. Não concordo. Ah, meu personagem faria. Eu olho pra cara dele e falo assim: seu personagem nem conhece esse jogador. Por que esse personagem tá falando alguma coisa do jogador? Tá ligado? Se o Já tive duas seu minas, já personagem tive nem duas existe. minas que brigaram em texto, uma chamando a outra de vagabunda, de filha da puta, de piranha, tipo assim, e o resto do grupo sem entender porra nenhuma, entendeu? Porque elas tinham uma picua entre elas no pessoal, velho. Entendo. E isso daí é pior. Porque, assim, não é o é tipo ele usando o personagem para atingir diretamente ao jogador. Isso Isso, daí não é, eu não permito. Isso aí é isso aí, nossa, cara. Isso aí acaba com o jogo para mim, é sabe? ridículo, né, Mas velho? Ridículo. já aconteceu do cara jogar com o próprio. Tá jogando com o próprio irmão e ele acabar com a aventura do irmão, no sentido assim, acabar com os planos, tá ligado? Ele acabou que ele teve que fazer com que o grupo do irmão inteirinho teve que reavaliar todos os danos causados por causa dele, não sei o que, para ele Puta, né? refazer a coisa. E era o que o personagem dele fazia, tá ligado? Faria. Só que aí o irmão chegou e falou assim: não, não quero mandar com o personagem dele. Tá ligado? Porque ele entendeu que aquilo ali é um personagem. O personagem dele faria aquilo. Ele não fez porque era o irmão dele. Fez porque na história ele ia quebrar a história do outro. Tá ligado? Sim, E eu sim, sei que isso sim. é difícil. Mas é uma coisa que eu entendo que isso daí só funciona com jogadores. Não tô nem falando que é jogadores mais experientes ou jogadores mais adultos. Não é nada disso. É jogadores que estão dispostos a jogar jogos desse jeito. Sim, Sabe? e encararem as consequências que virão. E não vir reclamar depois Exatamente. chorando pro Messi. É, mas ué, você no personagem não faria isso? Então, Por exemplo, você quer um exemplo fácil? Uma aventura de Game of Thrones, onde todo nossa, mundo se ajuda, mas ao mesmo tempo você tem que ficar de olho. Imagina porque você tem ter um filha da mendigo, putinha. um cara igual um mendigo como aliado no seu grupo, tá Você ligado? nunca vai saber se ele vai estar falando a verdade com você ou se ele vai apunhalar você pelas costas, velho. Então, é, Aí você como- alegar que não vai existir uma história da hora por trás disso, ou que todo mundo não vai se divertir, é difícil. Mas eu concordo que existem grupos que prefiram que jogar num grupo mais com o mesmo tipo de linhagem, com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de alinhamento. Entendeu? Isso é válido, eu concordo, tá ligado? Eu concordo. Mas eu não reclamo muito quando o personagem fala que é isso que eu faria. Agora, se acontecer um negócio igual você acabou de falar aí, tipo assim, ah, meu personagem faria isso. Eu olho pra ele e falo assim, você é muito burro, mas não olho pro personagem que ele tá falando. O meu personagem não falou pro personagem que ele é burro. Olhei pro jogador e tô falando que o jogador é burro. Falei, irmão, vai dar uma voltinha aí, talvez a gente jogue daqui uns um ano, 2 anos, porque, gente, assim, eu não quero na minha mesa. Porque você tá colocando em xeque o outro jogador. Você não tá colocando as escolhas do personagem, tá não, ligado? é exatamente isso. Eu acho isso uma palhaçada. Eu sempre briguei muito com muitas pessoas que entraram, porque ao longo dos anos foram muitas pessoas que entraram e saíram da taberna, né? Mas assim, muitos por esse motivo, né? E querer se crescer maior, que ter favoritismo, assim, no caso, assim, também, que eu achava um absurdo, entendeu? Eu tive um pau uma vez com uma DM minha aí por conta de um bagulho de ela humilhar uma jogadora. Tipo, nesse sentido aí mesmo, entendeu? Virar e dar Uhum. uma nota para a ação da menina. Ah, a sua ação, ela eu vou dar um 5 para ela. Eu olhei pra cara dela e falou: você tá na escola, ou quinta série, filha da puta do caralho, que você dá É. nota pra menina na ação dela? Você é louca? Peguei e falei: tá viajando na maionese?
Aí a menina, não, é porque a nota dela precisa escrever melhor. Eu falei, oh, mano, ela não é o Machado de Assis, não. Ela tá escrevendo um RPG, caralho. Tá louca? Ai, não sei o que, mas aí você tem que aprender a escrever. Eu falei assim, ó, aprender a escrever, meu irmão, vai pra escola de letras, então, vai fazer faculdade de letras. Falei, Sim, sim, sim. fica na sua, meu. Falei, o que você tá falando? Você tá humilhando o jogador porque ele escreveu, tipo, sei lá, eu vou dar o exemplo mais tosco possível. Ele escreveu certo com um S, velho. Entendeu? E aí Uhum. na ação dela lá tava tudo escrito, mas você entendeu o que tava escrito. Entendeu? Sim. Aí a pessoa vira e fala assim: ai, mas a lição dela, porque essas pessoas ela tem que aprender a português. Isso daí é uma coisa que eu também não admito. Correção de jogador, velho. Tipo assim, porque ali, Sim. assim, como a gente tem essas vertentes de jogar tanto online falado como textual, tipo, cada um escreve ali e tal, Uhum. né? Tem gente que vai escrever um livro contemporâneo, que coisa que eu vou também abomino. Vou falar para você que, tipo, o mais objetivo possível para mim, sendo mestre, é melhor do que eu ter que ler a Bíblia do amanhecer, da aurora, da alvorada, da gota de orvalho que caiu no chão e gotificou e transpareceu nos olhos da moça. Velho, isso me quebra que eu jogo metade da ação no lixo para mim e aí eu vou no objetivo. Ah, beleza, perfurei com uma adaga o pescoço do inimigo. Agora, a gota de orvalho do cacete A4 não me interessa, velho. Entendeu? Essa que é a realidade. E tem jogador, eu respeito quem joga assim. Só que eu não vou absorver nada daquilo, entendeu? É lindo você escrever assim, ótimo, parabéns, que bom que você escreve assim e tal, entendeu? Mas eu vou na objetividade. E beleza. E aí a mina que deu essa de louca aí, humilhou uma dos melhores jogadores que eu tenho até hoje que tá na minha mesa. Ela saiu, entendeu? Mas ela saiu não. Eu fiz questão de fazer com que o meu dedo removesse ela do grupo. É. Depois de outras situações. Mas, enfim. Por conta de Eu vou. humilhação, assim, sabe, velho? Que eu não acho certo esse tipo de coisa, assim, sabe? É muita babaquice. Tipo, no sentido Eu de não querer gosto. passar por cima. Sim, eu Jogar. não gosto também de correção, sabe? Eu acho que se a pessoa tá ali, a não ser que ela peça, ou talvez você vê uma coisa meio estranha, você chegar ela no canto e falar assim, nossa, calma aí, não sei o que, uma correção talvez de ação, e não, tipo, Sim. de ação sim, tipo, Ó, ah, você meu tá no personagem vai pular passado, né? 16 metros, ah, seu personagem Sim. não pula 16, seu personagem pula 8 só, beleza. Agora, correção de português, essas coisas, eu não sou de fazer, não, até mesmo porque escrever, eu escrevo errado. Eu sou bom eu sou bom entre aspas, porque eu me julgo bom, tá? Não recebi nenhuma condecoração de algum lugar, nada. Só me julgo bom de criação de coisas. Eu gosto de criar, eu gosto de inventar, eu gosto de fazer. Mas de Sim. escrever eu não sou tão bom, não. Sabe? De escrever, assim. Então eu uso bastante corretor, eu uso bastante escolhada para conseguir manter a linha de raciocínio. Só que eu sou prolixo pra caramba, sabe? Por ter lido bastante Tolkien, essas coisas assim, se eu for escrever uma ação de jogo escrito, e por eu ter sido cria de fórum, de RPG de fórum, que tinha Certo. antigamente na internet, então a pessoa ela já escrevia tipo uma parte do livro, parte do capítulo que está acontecendo na história, e quando você ia relatar, eu chego perto da mulher, toco levemente seu rosto, pergunto sobre o seu irmão e como tá, passo a mão no cabelo, enfio a mão no bolso, tiro o meu cigarro e acendo um fósforo que peguei no hotel tal, tá ligado? Ó, isso faz Aí o vou RP. até o meu quarto, Você faz o RP. depois de ouvir a minha resposta, eu não esperava a resposta. Eu esperava que no próximo que viesse me dar a resposta, ele ia escrever o que ele ia fazer. Mas enquanto ela me respondia, fui até o quarto, liguei, já fui até o banheiro, liguei a torneira na água quente enquanto o vapor subia pelo espelho e eu pude ver anotado uma sequência de números. Porque eu já Certo. sabia que na RP de cima alguém tinha falado que tinha escrito o número, tá Sim, então isso ligado? daí você tá prestando atenção, então você tá É, certo, corretíssimo. mas eu sou bastante Você é prolixo. literário, Tem você gente é que literário. reclamava. Eu na minha mesa, para mim, eu já iria só ler ali, encher linguiça, 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 objetivo. Você ia fazer assim,
conversou com a mulher, fumou um cigarro, foi no banheiro. Tipo, eu vou cortando, é bem isso, mas não é nem por maldade, Bu. A realidade é que assim, ó. Você imagina você ter uma mesa textual onde você tem 9 jogadores na mesa jogando a mesma campanha, tá? E essa campanha, ela não vai durar uma semana, ela vai durar meses, porque são muitas pessoas jogando. Agora, você concorda comigo, Steve, que você vai ler, você como mestre, tiver que parar para ler 9 ações, que tipo é uma bíblia, aonde o que interessa para você tá no meio e no final, velho, para você fazer a ação rápida, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo pelo ponto do que me atrapalha um pouco, porque, tipo, a gota de orvalho que vai cair na poça ou não vai interferir na ação em nenhum momento, entendeu? O que vai interferir é a objetividade. Eu acho bonito pra caramba quem escreve assim. Só que o tempo não me deixa ter a vontade de ler isso daí. Então eu acabo que eu vou cortando mesmo, entendeu? Eu corto. Entendi. Aí tem gente que às vezes já brigou comigo assim por mim. Fala assim, nossa, Aquila, mas você não leu a ação, não sei o que eu falei. Eu li a ação, mas tudo que você me informou não tem nada a ver com o que eu só precisava daquilo. E aí as pessoas entenderam que eles tornam mais tranquilo, assim, quando é textual lá. Mas ainda, a Kemi, por exemplo, a Kemi, a Júlia, a Kemi e a Júlia, quem mais? Tem o hábito de Bíblia, velho. É que eu vejo também, eu imagino também, que além de 9 jogadores, vocês jogam várias ações no dia, né? Sim. Quando eu jogava textual com a galera e eu era mais fresco, vamos por assim, eu imaginava que eu era um escritor muito renomado e eu queria fazer um capítulo da história do personagem. Então a gente jogava às vezes, era tipo assim, o narrador mandava, e eram muito menos jogadores, né? Era muito menos, às vezes era 4 só, tá ligado? Mais tranquilo, mais tranquilo. Aí o narrador mandava a ação da manhã, aí você mandava o texto seu lá, o que você ia fazer, o cara. E ele só ia responder à tarde. Entendeu? E aí à tarde ele mandava de novo e a gente só respondia mais uma mensagem à tarde. Entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, uma ação que aconteceu numa tarde do jogo era resumida em 3 dias. Tá ligado? Era espalhada por 3 dias de jogo. Entendeu? Aí muitas vezes era estranho. Funcionava pra gente? Funcionava. Mas eu tenho certeza que não funciona pra todo mundo. E não porque a gente seja melhor ou pior, entendeu? Mas é porque a galera não vai ter saco mesmo. Eu sei porque depois eu tentei jogar e se você não tá na vibe, putz, não vai, velho. Você fala assim, meu Deus do céu, cara. Não vai. Por que você tá falando pra mim a cor da grama? Por que você tá falando pra mim a cor da grama? Eu não entendo, entendeu? Você tem que estar muito na vibe de falar assim, vamos criar um épico aqui, vamos criar um conto, tá ligado? Vamos criar um negócio. E também vai muito aquilo, pro meu ponto de vista, vai muito pro estilo de jogo, sabe? Porque, tipo assim, se você vai jogar um jogo de terror, sabe? Vai jogar um jogo de terror e a pessoa ela não consegue escrever de um jeito que transmita terror, todos os outros contos ficam, todos os outros textos ficam meio jogados, aí eles ficam aleatórios. E não estou falando do mestre, mas eu estou falando, vai lá, você escreve, por exemplo, tá todo mundo escrevendo objetivo, certo? Aí se você chega e escreve rebuscadamente, você tá distoante daquela aventura. Sim, o que faz com que, quando você lê, você não se sinta dentro do jogo. E quando você está jogando rebuscadamente e a pessoa ela não consegue, né, ficar com aquele floreio todo e já está todo mundo no floreio, quebra-se a imersão também. Então eu acho que é muito mais, não é que é muito mais fácil, mas é muito mais o objetivo, ele é mais centrado para aquilo que você quer fazer. Você quer jogar RPG, você não quer escrever um livro, entendeu? Então você quer jogar RPG, vai no centrado, tá ligado? Se você quer imaginar que você vai escrever um livro sobre isso, talvez você conversar com outras pessoas e fazer um RPzinho só. Escreve daí que eu escrevo daqui, escreve daí que eu escrevo daqui, que não vai precisar rolar dado, que não vai precisar...
Isso daí, funcione mais. exato, o que você falou aí faz sentido, porque quando eu vi que tinha uma galera assim, o que eu fiz? Eu abri um storytelling, que é para essa galera. Então, dentro do grupo da Taberna no WhatsApp, tem um grupo, que estão todos eles lá, e a qual eles escrevem aleatório ali o que está acontecendo com a vida do personagem deles. Que são para esse tipo de galera, porque como eu vi que tava rolando muito isso daí, eu falei, porra, gente, pelo amor de Deus, são 9, e vocês estão me ferrando com a gota de orvalho, velho. Barra Tchê, Anarquia RPG, fazendo propaganda do Anarquia. Aí, mas assim, sabe, eu falava, caramba, velho. Aí eu falei, ó, vamos abrir um grupo de storyteller, o que acontece paralelamente da missão, vocês contam lá. Aí vocês narram tudo que vocês quiserem, entendeu? Desde da hora que vocês acordaram, a roupa que vocês colocaram, até o final da noite. E funcionou. E aí eles É vão uma lá, rola o boa. turno lá deles lá, e aí fala do personagem, fala o que aconteceu, entendeu? Aí, e tranquilo. E eu Entendi. leio, porque aí eu leio com tempo, entendeu? Aí eu leio com tempo, eu vou lá, leio com tempo, porque isso daí até me dá background do que tá rolando na vida deles ali para colocar na ação ali, entendeu? Mas aí eu tenho um tempo para ler, diferente. Mas é isso. Aí, Eu, ó, tu trouxe então os dois tipos que vamos pôr, dois tipos que te incomoda bastante. O que meu personagem faria e o Tolkiano, vamos pôr assim, o cara que acha que é Tolkien. Tá ligado? Que isso. ele precisa escrever como é o cheiro do sangue depois de um dia de trabalho, que tá suando lá, não sei o que. Exato. Beleza. Agora, que é um personagem, que é um tipo de jogador que me incomoda profundamente. Profundamente. Jogador comparatista. Sabe? Comparatíssimo. O jogador que, tipo assim, estou indo mestrar uma aventura de Pac-Man. Tá ligado? Vou ser bem tolo, assim. Vou jogar uma aventura de Pac-Man, onde a história se resume entre um homem amarelo que mastiga fantasmas depois de comer tudo. Aí durante o jogo você fala assim: então Pac-Man encontrou uma banana, comeu e saiu para comer o fantasma. Aí ele falou assim: porque no Pac-Man não existe banana, só são amoras. Então isso está errado. Sabe? O cara ele fica comparando todas as vezes que você põe alguma coisa na aventura com alguma coisa que já exista. Ou ele transforma num canônico. Ele pega tudo que é canônico e, e é imutável, tá ligado? O que é canônico é imutável no seu jogo. Como se o seu jogo fosse interferir em toda a franquia de qualquer outra coisa que exista. E não o seu jogo só faz influência dentro da mesa e aqueles 4, 5 jogadores. Entendeu? Jogador comparatista me dá nervoso. Meio chatinho, né? Eu não. Fico extremamente irritado. Não, é chatinho, cara. Tem tipos de jogadores que você às vezes engole o sapo, porque é um ou outro também, né? Não é sempre assim que tem essas coisas. Você vê que não é generalizado, mas tem aquele ali que tem a encheção de saco. É, por exemplo, esse tipo de jogador também não vai para mim. Mas, assim, é como eu falei, é um jogador, não vai ser vários. Então, assim, geralmente esse tipo de jogador ele vai pegar ali depois o esquema, como é que é, e vai deixar isso daí de lado. Ou não, né? Depende muito da pessoa que tem o Simancol ou não. Tem uma outra Mas aí coisa. você não concorda comigo que pode ser por causa do fandom? Depende do que for. Tipo assim, eu levei o Pac-Man. Mas vamos dizer que eu vou jogar uma aventura de Cavaleiros do Zodíaco. Quem geralmente vai jogar uma aventura de Cavaleiros do Zodíaco já assistiu Cavaleiros do Zodíaco, gosta de Sim, Cavaleiros do Zodíaco. E sim. se você falar alguma coisa que sai de dentro do universo de Cavaleiros do Zodíaco e você não deixou muito claro de que isso é uma história de Cavaleiros e não um jogo com Cavaleiros. Então, essa é uma história. Vou contar uma história. Vai ter Uma coisa que não reclamação, né? vai Vai, ter. vai, vai Não ter. porque o Saga de Gêmeos falaria desse jeito. Não, porque se a gente está em 2000 depois de Cristo, Shura de Capricórnio ainda não tinha Excalibur. Não sei o que, sabe? Aí você fica assim,
Bem da beirada, Não, rapaz. mas aí, tipo assim, é que nem eu falei, você vai dando uns cortes, ou a pessoa vaza, porque vai falar assim, não, aí a gente fica com fama de mestre ruim. Tem esse problema ainda, né? Que a pessoa sai, aí Uhum. fala assim, eu fui na mesa de fulano de tal, o cara não sabe narrar, porque fez uma história que não tinha nada a ver com o bagulho, mas porra, velho, é baseado, não é igual, meu irmão. Ele sabe, aí não entende, e aí fala que o Messi que é ruim. A gente tem esse problema, infelizmente, que às vezes acontece. Mas assim, tem pessoas que vão entender, vão virar e falar assim, não, beleza, é baseado, não é assim, tá? Porque a primeira lapada que você der, entende. Aí tem pessoas que não vão entender e vão fazer esse tipo de coisa aí, vão sair fora da mesa e ainda sair falando mal que você não sabe narrar. Entendeu? Sendo que foi E, a única aventura que o cara jogou e só porque o Churato não falava do jeito que ele queria, ele ficou bravo. É foda, velho. Eu tenho outra coisa que eu não gosto de pessoas que fazem personagens que são sempre a mesma coisa, no sentido de sexualização do personagem. Todo o seu como personagem. assim? Eu Como vou assim? explicar. Explique. Explique. Eu tenho que explicar, eu tenho que explicar, porque é assim, por exemplo, assim, você vai fazer uma Ladina, tá? Você faz uma boneca, né? Vai fazer uma Ladina, você sabe toda a performance que ela tem, a acrobacia, todas as coisas aí e tal, não sei o quê. Aí você vai fazer a descrição do personagem. É porque ela tem o cabelo ruivo, os peitos grandes, uma bunda levantada, curvas, não sei o que lá, tipo assim. Aí você sexualiza aquele personagem. Hum, Beleza, ponto. Você quer fazer um personagem que é mais desculpa, sexy na aparência. Só que assim, tem jogadores que só fazem esse tipo de personagens. Aí, por exemplo, você hum. jogou com esse personagem, a Ladina, ela vai, ela tenta roubar a espada do guardião do rei, porque ela vai jogar um charme, papapá, papapá, porque ela tem um carisma, blá, 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 tá, ela consegue. Beleza, fez esse personagem, já jogou com esse personagem. Aí tu vai jogar uma outra aventura, cria um outro personagem. O personagem tem a mesma característica do outro personagem. Ela tem o peito grande, a bunda grande, papapá. Só que agora a diferença é que a classe dela, ela é um mago amarelo, é uma elfa, pá, não sei o quê. Aí muda, só que fica permanecendo na mesma característica e não muda. Não importa o que o personagem faça, que vai ser sempre a mesma característica, porque o jogador só sabe jogar desse jeito. Tipo, sexualizando o personagem o tempo inteiro, entendeu? E sempre colocando isso em evidência no personagem. Porque toda a personalidade desse personagem que ele queria é desse jeito, velho. Se Eu vou falar pra resume você. a. É, pode concluir. Se resume. Mas eu só ia fazer um adendo que isso daí é muito similar a um outro tipo de jogador também. Que é. Não sei se você lembra, mas há um tempo atrás a gente foi jogar uma aventura. E nessa aventura, por mais de que seja uma Sheila Imperial, ia ter um Gangrel. Porque o cara só jogava de Gangrel. O cara ia jogar D&D, medieval fantasia, ele tinha um Gangrel, tá ligado? Ele ia pegar as habilidades, e era o mesmo personagem, tá ligado? Ele não tinha outro tipo de personagem. Parecia que parecia, esse tipo de gente, pra mim, esse tipo de gente, ficou muito Esse tipo de potente, né? gente, E essa rapaz, história. esse pessoalzinho, né? Mas esse pessoal, esse tipo de jogador, para mim, quando ele coloca o mesmo base, por exemplo, aí sim dá a entender que é uma questão meio psicológica, sabe? Parece que É, é tudo que ele queria ser e não isso. pode, ou que ele tenta ser, entendeu? Porque eu ainda sou contra, muitas vezes, eu sou contra no achismo, tá? Eu tô demonstrando que eu tenho uma tamanha ignorância gigantesca, tá? Porque isso tudo que eu tô falando é achismo. Eu sou contra quando muitas vezes o pessoal mistura RPG com psicologia
e vem falar que o personagem que você cria é vertente da sua cabeça, não sei o quê. Quando você joga tanto tempo, você cria personagem, você olha e fala assim, nossa, druida, nunca joguei de druida, eu vou jogar de druida. Nossa, eu nunca joguei de lanão, então não sei o quê. Eu entendo que existam partes desse personagem que eles sempre vão se repetir. Talvez um jeito de falar, um jeito de se comportar, sua visão sobre a família. E isso Certo. daí muitas vezes podem ser batidos. Você pode jogar com qualquer personagem que ele vai ter esse mesmo tipo de visão, que é um trabalho da psicologia, eu entendo. Mas você falar que, tipo, a construção do personagem por completo é psicológico, aí eu tô ferrado, porque eu já fui vilão, eu já fui herói, eu já fui homem, eu já fui mulher, eu já Isso daí, fui. assim, não tem, Entendeu? não tem. Não tem, isso Mas pra mim me não cola, irrita, velho. Tipo, me da irrita psicologia. profundamente, sabe? Tipo assim, eu falo assim, nossa, eu descobri que eu não sou ninguém, eu sou um doppelganger, tá ligado? Eu descobri Não, que eu não sou ninguém, eu sou um doppelganger. Eu olho e me espelho em qualquer coisa que eu queira e eu quero ser aquilo, tá ligado? Mas esse tipo de jogador que joga sempre com o mesmo. mesmo personagem, tá ligado? Indiferente de que sistema ou que cenário ele esteja jogando, me irrita. Aí você vai É. falar assim, mas você é assim. E eu falo assim, eu sou um pouco assim. Porque, filho, se tiver dentro da possibilidade de eu ser humano ou orc, e se eu tiver uma classe que desça porrada nos outros, dificilmente eu vou olhar para qualquer outra classe. Não, mano, mas assim, boa, é diferente, velho. Tu vai pegar, só que a sua essência não vai ser a mesma. Essa que é a realidade. É o que eu tô querendo dizer é no sentido da sua essência. Por exemplo, se você pega um bárbaro e aí você gosta de jogar de bárbaro, aí você vai pegar um orc bárbaro e tal. Só que só que você vai deixar ele com uma outra essência de um outro, sei lá, tipo um guerreiro que você pegou, tipo, élfico, você vai deixar ele com outra essência. Ele vai mudar, você vai mudar a fala dele, do jeito que ele fala, você Sim, vai mudar o andar dele, você vai tentar mudar as características para que não fique na mesmice. Esse é o problema. O meu problema maior com esse tipo de pessoa é que só fica na mesmice, velho. A pessoa sim. não evolui, tipo, o personagem e fala assim, ah, pá, pô, nós fizemos a anarquia o anarquia. Nós fizemos a campanha da anarquia lá. Eu fiz uma véia, tu fez uma tuto, entendeu? O Ítalo fez uma. E a gente mudou o jeito de falar no personagem totalmente, velho. Aí eu passei dessa aventura, eu fui jogar uma aventura com o Fábio, né? Que o Hum. Fábio joga na minha mesa, é um dos mestres lá que joga campanha de Fergas, que é D&D. E a gente joga lá. Eu montei um Aracroc, montei ele um paladino e ele fala que nem tá ligado o maluco do, ai, como é que é o nome dele, do Castlevania, aquele que é o servo do Drácula. Ele fala, pois é, querida, nós estamos assim, Drácula, meu querido amigo, eu vou te salvar, venha comigo Então, agora. Ah, eu você tá esqueci. falando da série. Da Da série da série Netflix. do anime, da série que tem na. Então, e eu fiz Eu a não voz. assisti. Ah, tá. Então você não vai saber. Eu Mas, esqueci o mas nome é o dele. chefe? É o Não, chefe? não. É um Padre lacaio do lá? Drácula. É um lacaio do Drácula. É um humano que o Drácula tem privilégios com o Drácula. Eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, Não é o ele cara da Forja, não, né? O cara é que o cara da forja os forja. Não, equipamentos. mas Que não é o forja os loirinho, é o equipamentos. outro. Hum. É o Ai, outro. não. É o outro. Eu esqueci o nome dele. Mas é esse cara. E ele fala assim, ele fala com essa voz assim, ele fala, Drácula, nós não podemos fazer isso, porque senão vai envolver todas as coisas. Então, e aí eu fui lá e fiz o meu personagem com a voz dele, desse jeito e tal. Aí, parra, bara, para, e eu tenho o Irtus. O Itos, ele é um personagem a qual ele fala, e aí, mano, tá ligado? Bora, não sei o que, ele tem umas gírias de motoqueiro, meio de roqueiro, meio assim, outra assim, e aí, gata, vamos lá, nossa, sarada, hein, vou nessa, cai dentro, pá, olha pra mim, pá, ele é mais, tipo, nesse sentido aí, é diferente, então, ou seja, assim, a essência, velho, ela Muda. acaba mudando, entendeu? E tem pessoas que não conseguem fazer isso. Sim, sim, é fogo.
É fogo, Entendeu? essa é verdade. Entendeu? Isso daí me Concordo incomoda. contigo. Muda o personagem, cara. Muda, para de fazer isso aí. Muda, faz uma outra voz, faz um outro jeito. Não que ela vai pôr a mão na cintura. Mano, todo personagem ela põe a mão na bunda, todo personagem ela vai com os peitos, Então, tipo assim, isso acaba me irritando com um jogador assim. E outra coisa que eu falo muito pra eles tipo assim, pra fugir da casinha e criar personagens assim, fora do óbvio, entendeu? Tá, todo mundo já tá cansado de jogar de anão, de elfo, de blá, é criar, que nem eu fiz lá, o mestre virou pra você, o que você quer ser? Escolhe aí o que você quiser. Eu fui lá e fiz uma Malacoque, velho, tipo assim, ele é um corvo de olho vermelho, entendeu? Quem que joga em sã consciência e coloca um paladino com essa raça, velho? Vou te falar que não era na Croca, mas era parecido, porque era um corvo também, que é o Tengu, sabe? Sim. Eu joguei de Tengu num jogo que a gente aqui, pô, eu tenho essa mania de criar RPG por causa do pessoal do grupo aqui, porque como não chegava muitos livros aqui, chegava uma hora que a gente não conseguia jogar ou queria jogar coisa nova, a gente sempre tava criando alguma coisa. E tinha um cara que chamava Daniel, ele fez um sistema e eu fui jogar de Tengu. Só pra exemplificar, sabe o que o meu personagem fazia? O meu personagem era um bosta aqui. O meu personagem era uma bosta. Não fazia nada, só voava. Mas eu gostava dele porque ele voava. Que era uma habilidade, tipo assim, que era muito cara pra qualquer outro personagem ter, tá ligado? Sim. E ele podia voar. Aí eu falei assim, puta, eu vou gastar ponto em voar, pra mim voar muito bem, na minha perícia de voo, acrobacia no ar, e eu vou gastar meu dinheiro com recurso. Eu vou ter dinheiro até não querer mais. Aí, a primeira missão que ele pegou era acabar com o acampamento de goblins. O que ele fez? Ele comprou uma bolsa cheia de frasco de óleo e saiu voando em cima do acampamento goblin, parecendo um bombardeiro. Crocodilo bombardinho, sabe? Porra, Muito você bom. falou isso, me veio na cabeça, que eu falei, puta, como Mas foi aí, da a hora esse conquista jogo. usou a habilidade, fugiu da casinha com uma raça que é totalmente que ninguém joga praticamente, e foi, entendeu? Então é basicamente isso. Assim, para nós finalizar, eu vou falar uma outra coisa que eu detesto, e aí você comenta e depois você finaliza com a sua outra coisa que você detesta no jogador. Eu vou finalizar Uhum. com o seguinte, tá? E é assim, eu não julgo, tá, pessoal? Só que Ouvimos e não julgamos. ouvimos e não julgamos, mas na minha mesa eu não gosto de pessoas que criem personagens que são deuses todos poderosos e têm poderes que podem, porque lá na taberna a galera tem a habilidade de você poder criar um personagem com base em alguma coisa que queira. Aí é meio que a gente ou transforma para Tormenta, ou transforma para D&D, ou transforma para Vampiro, mas a gente sempre deixa ali de uma maneira jogável, entendeu? E aí, o que eu tenho? Eu tenho um ranço de jogador que vem e aí, por exemplo, vira para mim e fala assim: eu quero montar um personagem que seja um espadachim. Ele só fala isso. Aí você vira para ele e fala assim: beleza, velho. Faz o espadachim aí, vai ser humano, vai ser humano. Aí você pensa: o cara sabe o que tá fazendo. Vou montar ele e já te mando a ficha. Daí o cara vai lá e aí ele monta o Ichigo. E Uhum. ele coloca todas as bancais possíveis que o Ichigo teria, entendeu? Tipo, um personagem totalmente anime, totalmente apelão, totalmente que inderrotável, entendeu? E aí você tá jogando com o personagem, e aí o cara vira e fala assim, mas o meu personagem, geralmente isso rola no textual, tá? É, e Uhum. ele faz ação, né? Falei, porque pega só. Aí você faz uma putação lá falando que revoga o poder dele, não sei o que, com alguma coisa assim, e aí o cara fala, eu dou um passo pro lado e desvio. Aí você Ah, olha pra cara dele, seu filho da puta, você tá achando que você é Deus, caralho. Entendeu? Porra, mano. Aí eu detesto o jogador que faz ficha com base. Tudo bem, pode fazer a base em anime, nós transforma. Mas, tipo, que venha
com aquela mentalidade de que seu poder, seu personagem é muito foda pra caralho, ele é imortal, invencível, é um Goku que tira o meteoro do cu. Ponto. Eu detesto Duas jogador coisas assim, velho. que eu concordo contigo. Duas coisas. Dois pontos importantes nesse ponto. Um, ele começou errado porque, porra, gostar de Bleach vai pra casa do caramba. Segundo, Nós metendo pau no Bleach aqui. Aí, haters do Bleach, pode vir pra cima, nós tanca, vai. eu vou falar pra você, você pode xingar à vontade, falar que Bleach tem história, porque eu não assisti. Eu achei muito estranha aquela ideia dele com o relacionamento meio estranho com a irmã dele. Não me comprou, achei meio estranho. Eu não continuei, tá ligado? Então, aquilo ali foi um timezinho que eu não curti. Então, você vai falar, ah, meu cara é foda, não sei o que da hora, e eu vou acreditar no seu, mas pra mim é errado. Segundo ponto, foi isso que eu tava falando com a galera. Você trouxe um ponto muito foda. Porque não só no RPG, igual você falou que o cara é um deus, tá ligado? Às vezes, na backstory, já me irrita também aquilo. Porque assim, isso o cara fez a ficha, certo? Se a ficha permitiu ele fazer, eu ainda acho que é mais difícil ele conseguir. Aí ele vai ficar tentando fazer tudo no RP e nunca rolar dado, tá ligado? Exato. Aí nessa ponta me irrita. Outra coisa que isso me irrita também quando o cara faz um deus é quando assim, o cara faz um humano guerreiro level 1. Aí ele vai construir a história dele e te entrega o background da história. Aí tá escrito lá no background dele assim: era filho do rei, eu sou um príncipe bastardo que lutou contra um dragão vermelho e ganhei. Aí eu tive o poder da escama do dragão cravada no meu peito, eu tenho o poder Nossa. das 9 esferas do dragão, não sei o que, não sei das quantas. Aí você olha a ficha do cara, o Mano Guerreiro level 1 tem 12 em força, 13 em constituição, tá ligado? E você Fica fala, da ah mesma. tá. Aí você tem o quê? Ah, você tem uma espada curta quebrada. É que agora, Não, aí e aí ele ainda bota no background que com essa espada ele matou o Aquiles, velho. é isso. Aí depois ele chega e fala assim, mas agora eu me aposentei. E eu sou um jovem. Aí ele é um jovem pela história. Aí você olha, humano guerreiro, 17 anos. Aí eu me aposentei e eu vivo plantando frango, não sei aonde, mas eu ainda sou o herói escolhido da minha história. Irmão, parece que não bate. O número do chassi não tá batendo com o documento, não. É Então, tipo isso. tá? Aquilo. Pra terminar, aí eu queria saber se isso te incomoda também. Pessoas que não entendem a proposta do jogo, sabe? Por exemplo, pra mim, não tem problema nenhum haver um personagem engraçadinho, um alívio cômico, um piadista. Não tem problema nenhum. Desde que eu não esteja jogando terror, sabe? Por exemplo, vou jogar uma aventura de terror onde é Call of Cthulhu, onde você sabe que o perigo é iminente, onde qualquer coisa que você pode fazer irá te matar. Mas aí o cara acha que está numa aventura, num filme de 1990 com Arnold Schwarzenegger, tá ligado? E ele começa a olhar para os outros, aí ele mata o primeiro, a tecla do Call of Cthulhu, do Cthulhu, a primeira tecla, olha para ele e fala, hasta la vista, baby. Fala, irmão, Que momento, né, irmão, velho? Que momento pra falar uma merda assim, não, velho? nunca. Teve uma vez, Kila, que eu tava jogando uma aventura com os caras, e eu acho que eu já até reclamei isso no negócio, e eu vou reafirmar nesse podcast. Você vai falar assim, ah, 2 episódios ou um episódio atrás você falou a mesma coisa. Sim, você acabou com a minha aventura, irmão. Ninguém queria Trauma, mais jogar. trauma. O cara vendo a uma entidade falando rouca, enfiou a mão no bolso, arrancou um drops e falou assim: Eu acho que o senhor precisa de um house. Eu queria sentar a mão na cara do jogador. Eu disse, brincadeira, eu sou contra a violência. Não, mentira, eu sou. Não sei, calma aí, vou chamar a segunda personalidade aqui. Não, O mas, Bu é o cara do. Como é que é o nome lá do aquele que tem o fragmentado. meu amigo, porque todo mundo riu, eu me diverti, mas quebrou completamente o clima da mesa. Quebrou.
E eu entendo que é difícil o jogo de terror se manter no terror o tempo todo, tá ligado? Porque você tem que. O terror, eu acho que ele só funciona quando você consegue mexer com o jogador também. Porque o jogador ele tem que entender que ele tá com. O personagem dele corre perigo, tá ligado? E é difícil você Fazer a manter isso. imersão, né? A imersão. Ele tem que Exatamente. imergir naquilo, né? Exatamente. Ele tem que ter comprado a ideia. Ele tem que. Só que para comprar a ideia, muitas vezes o Messi cobra isso do jogador. Mas na verdade você tem que vender isso para ele também. Sim. Né? Vou fazer uma pergunta aqui, ó, depois corto. Dá para escutar um barulho? Isso incomoda jogadores piadistas em certo. Não só piadistas, digamos assim. Você vai jogar uma aventura de high fantasia. Aí o cara quer ser o Dr. Stone, ele quer levar a química e a física ao pé da letra num jogo de fantasia, tá ligado? Ou o cara quer jogar, tipo, você quer jogar uma aventura de garotas mágicas, mas ele quer ser um pistoleiro do Velho Oeste, tá ligado? Onde a pessoa não consegue entender a proposta do jogo que ela tá jogando, sabe? Isso me irrita profundamente. Você tem que ficar falando várias vezes qual é a proposta do jogo e parece que esse jogador tá falando assim: ah, sabe, todo mundo aceitou jogar esse jogo, mas eu acho que por mim vocês deveriam mudar toda a proposta desse jogo para jogar uma corrida do Ayrton Senna, um jogo de corrida do Ayrton Senna, porque é o que eu quero jogar, sabe? Isso me irrita, cara. Então, assim, eu acho que é chato pelo fato de que você é broxante porque pode te quebrar que nem o cara te quebrou na cena, entendeu? Aonde você tá num pico de emoção, tentando trazer aquela emoção para todo mundo ali que tá jogando, e aí de repente o cara lança uma piada onde quebra a vibe toda. Então, assim, para mim é uma coisa que me incomodaria nesse sentido, porque a pessoa pode quebrar a vibe ali, entendeu? E outra, né? Tem várias temáticas ali, tanto é que a gente até propõe ali, fala, ó, pessoal, a gente jogou o Pennywise lá, que é o do palhaço e tudo mais. Obrigada, tia, por sempre ter me deixado com medo de palhaço e carregado esse trauma até hoje. Um beijo pra você. E eu não quis jogar, quem mestrou essa aventura foi o Rodrigo, né? Tanto é que o Rodrigo virou e falou: deixa que eu mestro, porque tava numa pegada de lançar o remake lá, né, do Bem-vindos a Derry lá e tal, aí e foi ali foi uma pegada terror, mas desde o início os jogadores sempre já tinham a mentalidade de que era um jogo de terror e que ia ser tipo aflição o tempo inteiro. Aí o que aconteceu? Rolou de um jogador fazer uma piada ali, não lembro o que foi que aconteceu ali de momento, mas o Rodrigo cortou, entendeu? Ele soube remanejar aquilo ali a favor do mestre, e aí o jogador entendeu que não era o momento de fazer piada e não fazer mais piadas, entendeu? E aí ele não fez, porque tipo, o Rodrigo acabou dando um counter nele, entendeu? Falou assim, beleza, você tá dando risadinha, tá achando legal, tá ligado? Então toma. Aí deu um counter nele, daí depois o jogador foi reclamar, falou, pô, você virou assim, aí o Rodrigo virou e falou, pô, mano, nós estamos jogando um jogo de terror, entendeu? Aonde, né, todo mundo tá caindo na alucinação e pá, não sei o que, aí você vai me dar uma piada dessa idiota que não tem nada a ver, sendo que tava maior clima de todo mundo, tipo, tenso pra caramba. Então, né, mil favor. E a pessoa entendeu e vida que segue, não fez mais. Aí foi um jogo traumatizante pra eles ali o tempo inteiro, assim, sabe? Mas eu também não gosto, não, eu tenho a mesma opinião que você, porque eu acho que assim, se tem. E olha que eu sou uma pessoa que eu implanto muita piada dentro do contexto da cena que a gente está jogando ali, da campanha, que seja e tal. Mas se é um jogo a qual algum cenário que seja que não tenha isso, eu não trago também, entendeu? E eu também veto o jogador que vai trazer, porque quebra a imersão de todo mundo, velho. Quebra. Entendeu? O texto, até que o texto em si é mais fácil de você controlar isso, né? Mas, por exemplo, se é uma mesa online, já não é, porque aí todo mundo sai dando risada e quebrou o clima total ali daquilo que você estava querendo propor, entendeu? Então, eu sou a favor de que, porra, se você tá sabendo que é um tema assim, que é assim, vamos seguir o tema, né, gente?
Vamos seguir a realidade, a história e tudo mais e tal, entendeu? Que nem, por exemplo, às vezes eu faço o pessoal voltar muito pro passado na taberna, né? E aí, quando eles voltam pro passado, eles já sabem que a roupa tem que ser, eles têm que já entrar no personagem com a roupa de época, porque senão todo mundo vai achar estranho. Por que essas figuras estão fazendo aqui no tempo do rei Arthur? Não usava essa roupa. Aí eles já sabem que qualquer merda que eles fizerem, eles vão alterar a história e isso vai ter consequências no futuro, né? Então, eles vão, isso. e aí eles vão nessa imersão. Tanto é que teve uma jogadora uma vez que ela levou, e aí ela sacou no meio da ação, falou que tinha sacado o celular. Aí eu falei, você que sacou um celular? Eu falei, sacou o celular? Falei, beleza. Falei, nesse momento, 3 guardas viram que você tava com um aparelho estranho e te prenderam como bruxa. Você vai ser queimada. A menina, não, mas eu assim, você levou um celular, velho, pra época do rei Arthur. Isso não existia lá. Você falou no celular. Ela fez uma brincadeira pra tirar selfie. É um bagulho assim, entendeu? Aí eu falei, pronto. Eu falei, beleza, tá na cela. Aí todo mundo falou assim, bom, aí é com vocês. Vocês podem, mas resgataram ela e tudo mais. Mas se não tivesse resgataram ela indo pra fogueira, viu? Pra ser queimada como bruxa. Aí eles foram lá na praça pública, viram que ela ia lá e tal, e aí resgataram ela. Mas eu dei um cálculo, porque não tem. Tinha celular na época do rei Arthur? Tinha alguma coisa? Não tem. Então, você vai seguir de acordo com o que é. Exemplo maior é esse, entendeu? Então, assim, se você tem a oportunidade de pegar e fazer o jogador entender, mesmo que seja na marra, ele entende. Nunca mais levaram nenhum aparelho celular quando volta de tempo no passado. Eles aprenderam. Entendeu? Então é isso. Na minha opinião é isso. Você tem um tema ali, você sabe o que é, vai com as normas. Não tenta fazer piada, porque se você for um mestre filha da puta, você vai ter de acordo também, velho. Então você não quer brincar? Então vamos brincar. Desce pro play. Eu pelo menos sou assim, velho. Não, vai estar certo. Bom ponto de vista. Só deixando um adendo que eu trouxe esse caso agora do piadista, porque possivelmente nos futuros aqui, um colega meu vai estar mestrando Alien pra gente jogar. E nessa dele mestrar Alien, um dos jogadores que também é amigo nosso, já queria fazer tipo um Schwarzenegger também. E aí estava procurando todas as palavras de efeito, frases de efeito que existiam na franquia. Que por um azar dele só existe um. Né? Tá ligado? No filme Alien, acho que no segundo filme, a Ripley fala assim, tipo, fique longe dela, puta. Tá ligado? Um negócio assim, sabe? Mas só nessa parte que ela fala essa frase. O resto não tem frases de efeito. Aí a gente falou, eu acho que não vai ter brucutu, não. Acho que é tudo sobrevivente. Brucutu que vai sentar tiro, vai fazer as coisas mesmo? Não tem, não. Entendeu? Aí eu só trouxe isso pra fazer um. Então, deixar marcado pra galera que vai jogar. Amigo que vai jogar já sabe, não faça piadas. Viu? Barato, não tem vergonha. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente abordou bem as situações aí, né, Vô? Que a gente tá, né? No caso do GM, dos jogadores aí. É mais pra galera se situar. E comenta aí, pessoal, se vocês gostariam de jogar uma campanha paga, mestrada, ou GMs de aluguel aí, que sabem como é que funciona o sistema aí, podem comentar pra gente também. E se você conhece algum tipo de jogadora, se você tem ranço de algum tipo de jogador, que nem a gente falou aí, comenta aí, né, que a gente responde aí. Tá certo? É isso aí. E olha, fica aí, minha chave Pix é 4466161770, se não der 70 de novo, entendeu? Vai lá, pode marcar aí, mandar aí, manda assim, 10, 15, manda um oi. Não, brincadeira, galera, só deixando o like, comentando, falando aí, quanto você cobraria para mestrar uma campanha? Fala pra gente aí, quanto você cobraria para mestrar uma campanha? Uma one shot. Quanto seria um dinheiro legal para você receber por mês sobre isso? E se você concorda ou discorda da gente, sempre deixa aí nos comentários.
deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que você acha que pode curtir esse áudio, esse vídeo. E, por favor, nos acompanhe na próxima. Vamos estar aí presente novamente, talvez daqui uma semana. Agradeço aquilo por ter aguentado esse corpo falando na orelha dela desde várias horas. Ah, se é isso, boa, é sempre um prazer, nós estamos juntos, sabe disso. Tamo junto. Obrigadão, Kila. É nóis. Pessoal, como falou, faça os seus comentários aí. Na próxima semana a gente vai estar abordando provavelmente um outro assunto. E é isso. Muito obrigado por vocês comparecerem ao nosso podcast. E não esqueçam de seguir a gente também, tanto o Bu no Inspiração RPG e eu aqui, Aquila, na Taberna RPG. Beleza?